Você pode se sentar. E uma coisa que eu sinto no meu espírito é que talvez você chegou aqui nesse ano de 2026 e você estava orando ao Senhor e falando assim: Deus, eu quero ser bem sucedido em 2026. E eu sinto o Senhor falando: você sabe o que é ser bem sucedido? Eu vejo que alguns de vocês estão falando: Senhor Deus, me dá um novo emprego. Senhor Deus, eu preciso disso. Senhor Deus, me dá um novo carro. Ei, Pai, por favor, eu preciso disso. Mas deixa eu te falar uma coisa: ser bem sucedido não é ter status, não é ter influência, não é ter dinheiro. Sabe o que é ser bem sucedido aos olhos da palavra? É você obedecer a palavra de Deus, custe o que te custar. E o DCM, ele está trazendo esse senso de propriedade sobre nós, para que nós venhamos entender que a partir de nós, e não estou falando nós, Zion Recife, mas nós, corpo de Cristo, existe algo a ser derramado sobre as nações através do Brasil. Quantos aqui já ouviram falar sobre a palavra que nós como Brasil temos sobre celeiro de missões? Cara, eu não sei se você tem entendimento do que é isso, mas nós iremos exportar pessoas para que eles venham ser agentes de transformação. Deixa eu te falar uma coisa: nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, custe o que custar. Nós precisamos nos entregar, nós precisamos fazer a vontade do nosso Pai. Nós precisamos ter um coração contrito. E a nossa oração é para que dia 31, esses corações que vão se tornar contritos venham frutificar em todas as nações, amém? E quantos aqui também sabem sobre o evangelismo de carnaval que vai acontecer na segunda semana de fevereiro? Quem aqui já participou do evangelismo de carnaval? Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa: eu não sei se você já participou do mundo, mas essa é a oportunidade de você alcançar pessoas como talvez você foi alcançado. Nós precisamos ter essa urgência em nosso coração, para que a gente tenha isso no coração. Senhor Deus, assim como o Senhor fez na minha vida, faz na vida daquele galera, daquele pessoal que vai estar no carnaval. Nós oramos para que a presença de Deus venha estar lá. Mas deixa eu te falar uma coisa: nós precisamos ser aqueles que vão. Nós precisamos ser aqueles que estarão disponíveis. Então eu quero te fazer o convite: se você conseguir agora, aponta o seu celular para esse QR Code, faça a sua inscrição do evangelismo de carnaval, que não é só mais um evangelismo, não é só mais uma ação do alcance, mas é um momento de encontros sobrenaturais com o Senhor. É um momento que o Senhor irá trazer milagres e sinais sobre cada pessoa que não conhece a Cristo. Talvez existam muitos filhos pródigos que estão lá fora, e nós precisamos ser aqueles que vamos trazer a verdade. E a palavra de Deus diz que quando você conhece a verdade vai te libertar. E nós precisamos ser aqueles que estarão disponíveis para ir. Quem aqui está com fome e sede para ir alcançar as nações, alcançar as pessoas lá fora? Nós precisamos ter fome e sede, porque eclesia é chamados para fora. Nós não podemos ficar só aqui nas quatro paredes da igreja. Isso é muito pouco, isso é um evangelho incompleto. Nós precisamos entender que existe algo a mais. Amém? Posso contar com vocês no evangelismo de carnaval? Vamos lá, pessoal. Cadê a animação, Vox? Vocês têm tudo 18, 19, 20, 21, até 29 anos. Cadê vocês? Vocês estão com sono? Bora! Nós precisamos sair, somos chamados para fora. E eu queria falar uma coisa com vocês. Quem aqui estava em 2025 no Vox? Ano passado, estava com o Nico e com a Anne. Cara, nós honramos muito o Nico e a Anne. Eles construíram algo muito especial aqui sobre essa casa, sobre o Vox. Eles eram muito apaixonados pela presença de Deus. E eu estava orando sobre o culto de hoje, e algo que eu lembrei foi sobre a última pregação do Vox. Eu acho que teve uma mesa de Natal lá fora, não foi? Teve um banquete. Quem estava aqui no último culto Vox do ano? Glória a Deus. E eu lembro que eu estava assistindo os stories, porque eu não estava aqui, mas o Nico estava falando: nas férias, nós precisamos caçar a presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: 2026 é um ano que nós precisamos permanecer caçando a presença de Deus. Nós precisamos continuar olhando aquilo que... Ei, Senhor, você está aqui. Deixa eu ir atrás de você. Eu não quero só ficar aqui para trás. Eu não quero ficar passivo. Eu não quero ficar recluso. Porque nós como igreja precisamos avançar. Nós como reino de Deus precisamos estabelecer isso. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo, Vox? Abre comigo em Gênesis 32, 24 e 26.
Quem abriu aí, grita Vox. Quem não abriu, grita misericórdia. Gênesis 32, 24, 26. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou as articulações da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Eu não sei quantos de vocês tiveram um ano de 2025 muito bom, um ano de 2025 que foi muito frutífero, um ano muito alegre. Mas olha, eu vou te falar uma coisa muito importante. Não queira batalhar as batalhas de 2026 com as ferramentas de 2025. Nós precisamos entender que existe algo novo sendo derramado sobre o Vox, sobre Azar Recife, sobre Pernambuco. Não queira lutar as batalhas, as lutas de 2026 com aquilo que era confortável para você. Não faz sentido. Deus está te falando assim: esse ano você vai receber um novo nível de maturidade. Você vai receber o mesmo nível de maturidade com o quê? Com as mesmas coisas que você viveu nos processos de 2025? Nós precisamos abraçar o processo. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor está fazendo dentro de nós. E uma coisa que é muito importante é que você precisa entender quem você é. Qual é a sua identidade? Nós precisamos entender que a espada enferrujada que você batalhou ontem é a espada que vai quebrar amanhã na guerra. Então você precisa entender que as ferramentas não servem mais. Mude a forma, mude a estratégia. Às vezes Deus está falando: você precisa ser intencional com outra pessoa. Às vezes você precisa ser intencional com talvez outro líder. Você precisa fazer isso, faça aquilo. Mas ei, seja obediente. Nós temos um chamado para obediência em 2026. Nós precisamos, custe o que custar, falar: Senhor, eis-me aqui. Qual é a postura do seu coração quando o Senhor te chama? Samuel foi atrás, o Senhor chamou ele 3 vezes, e as 3 vezes ele ficou inquieto. Quando o Senhor te chama, qual é a postura do seu coração? Será que algo dentro de você começa a pular para fora? Ou será que você fica: eu não sei se está chamando mesmo, eu não sei se é a voz do Senhor, eu não sei se eu estou ouvindo direito. Nós precisamos entender que existe algo novo sendo feito aqui nessa casa. E nós precisamos ser coparticipantes. Nós precisamos ser um vaso de barro, maleável nas mãos do oleiro. Nós precisamos entender: ei, Senhor, mexe aquilo que precisa mexer, molda aquilo que precisa moldar. O que o Senhor venha fazer de novo, faz mais uma vez, mas não me deixa ficar fora da tua história que o Senhor está construindo aqui em Pernambuco. Amém? E uma coisa que é muito interessante é que quando nós estamos olhando para aquilo que o Senhor vai fazer em 2026, nós não podemos ficar olhando para trás. Existe um chamado do Senhor para que nós venhamos focar naquilo que o Senhor está fazendo. Nós precisamos focar naquilo que Ele está construindo em 2026, porque se nós ficamos olhando para trás, como que a gente vai preparar uma terra lá na frente? Abre comigo em Lucas 9:62. Lucas 9:62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que isso quer dizer? Eu não sei se vocês já viram ou já foram em alguma horta. Hoje em dia existem muitos tratores, existem muitas máquinas que fazem o trabalho de cultivar a terra, de abrir o caminho para a terra, de preparar o solo. Mas nessa passagem, o arado, o que é o arado? Ele era como se fosse uma máquina de madeira e você segurava com as 2 mãos assim, ela tinha um ferro aqui na ponta e era ligada a 1 ou 2 bois. Isso era o arado. E por que o Senhor fala: mas ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus? Porque quando você está com a mão no arado e você está caminhando e os bois estão ali, você tem que olhar para frente, você está com a postura reta, você tem equilíbrio. Quando você olha para trás, a sua mão oscila, a sua postura muda e você deixa de construir o caminho que o Senhor está fazendo. Você deixa de o solo que está sendo preparado começa a ficar torto. Então por isso, Vox, nós precisamos olhar para frente nesse ano de 2026. Porque se nós queremos preparar o futuro para as próximas gerações, para que eles venham ter um encontro com o Senhor, assim como vocês tiveram, nós precisamos permanecer olhando para frente. Nós precisamos entender qual o alvo, que o alvo é Cristo, e precisamos entender e falar: ei, Senhor, me permite enxergar aquilo que você está fazendo e me faz chegar, ser fiel. Não olhe para trás. E quando eu falo não olhe para trás, eu não estou falando que é para você esquecer aquilo que você viveu em 2025.
Existem memoriais que você construiu com o Senhor, existem memoriais que você construiu no seu quarto, e sim, você precisa trazer a memória, mas entenda que se você quer construir algo aqui em Recife, se você quer construir algo nessa nação, você precisa olhar para frente, você precisa caminhar. Talvez você tenha dores que ainda ferem o seu coração do passado, mas entende uma coisa, esse é um ano que o Senhor quer te curar. Esse é um ano que o Senhor quer te tocar, esse é um ano que o Senhor quer fazer algo novo sobre você, então esteja aberto. E por que eu estou falando sobre a gente preparar o caminho? Porque o tema da nossa pregação de hoje vai ser chamados para expandir. Chamados para expandir o quê? Eu e você fomos feitos para expandir o reino de Deus aqui nessa terra. Quem aqui sabe que nós temos o chamado de expandir o reino? Quantos aqui de vocês sabem que nós somos cordeiros do reino de Deus? Levanta a tua mão aí, Vox. Você sabe que você é o reino de Deus? Você sabe o que isso significa? Isso precisa nos empolgar. Porque existe algo especial quando nós entendemos isso. Porque nós somos imagem e semelhança. E o Senhor nos chamou para expandir algo sobre essa terra. E para a gente entender como expandir algo nessa terra, o nosso primeiro ponto que a gente vai falar é: como que você vai expandir algo se você primeiro não sabe quem você é? Então nós precisamos expandir internamente. Nós precisamos entender quem nós somos. Qual é a sua identidade? Será que hoje, se alguém viesse e chegasse em você e falasse assim: ei, qual que é a sua identidade? Será que você saberia falar para essa pessoa quem você é de fato? Deixa eu te falar uma coisa, você não é o que você faz. Você é um filho amado. Você é imagem e semelhança. Você precisa entender que existe algo que o Senhor quer transformar na sua cabeça. Porque tudo que a gente precisa ver no exterior precisa começar aqui. Nada pode começar já aqui fora. Por quê? Porque nós precisamos entender quem nós somos. Colossenses 3:3 diz: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, para expandir para fora, nós temos que entender que nós precisamos primeiro expandir para dentro. Não adianta a gente querer criar plataformas e plataformas para que, eu vou ter minha empresa, eu vou fazer isso, eu vou abrir um podcast. Mas calma, talvez você nem saiba quem você é, talvez eu não sei quem eu sou. Nós primeiro precisamos entender que existe um alicerce. Colossenses nos mostra que existe um alicerce invisível que sustenta toda a fundação visível. Esse alicerce é Cristo. E nós precisamos entender, quando a minha vida está escondida com Cristo, quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu entendo quem eu sou. Quanto mais eu entendo quem eu sou, mais eu entendo o meu chamado. Quanto mais eu entendo o meu chamado, mais eu entendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E quanto mais eu entendo, mais eu sei que eu preciso resplandecer e manifestar o reino aqui nessa terra. Nós fomos criados para manifestar o reino de Deus. Mas primeiro, entenda que existe algo que o Senhor quer expandir dentro de você. Não somos nós quem ditamos a nossa vida mais. A vida é Cristo, a morte é lucro. Então quem vive em mim não sou mais eu, é Cristo. Nós precisamos entender, Vox, que esse é um ano que nós iremos nos sacrificar em um novo nível. Porque a minha vontade não é mais minha. Os meus desejos não são mais meus. Mas é Cristo que vive em mim. Será que você tem esse entendimento de que não é mais você que precisa tomar as decisões? Será que você entende que não é você mais que tem o controle? Muitas vezes nós passamos de temporada em temporada e nós vamos lá, batemos a cara, nós nos machucamos porque a gente esquece que o controle não é meu, o controle não é seu, o controle pertence a Cristo. E se você não entender isso, você não vai conseguir ter uma revelação sobre o que é a cruz, sobre o que é o amor do Pai. Enquanto eu estava orando, no momento de adoração, o Senhor começou a falar comigo que existem pessoas nessa sala que talvez há muito tempo não conseguem falar: Pai, eu te amo. Eu não sei quem é você, eu não quero que você levante a mão, mas eu sinto o Senhor derramando um novo nível de paternidade sobre você. Eu vejo o Senhor trazendo liberdade, trazendo a verdade do que é ser um bom pai. Eu vejo o Senhor liberando isso sobre você, e eu tenho certeza que essa noite você vai ter um entendimento do que é ter um bom pai do seu lado. Eu não sei se você teve um pai presente na sua vida, mas o pai que eu conheço, o Deus que eu conheço, Ele é um pai presente. E Ele hoje quer te encontrar, Ele hoje quer ter de fato um momento com você. Então abra o seu coração para aquilo que o Senhor irá fazer.
E uma coisa que é muito importante a gente entender, que quando nós estamos falando de expandir internamente, nós precisamos entender que nós estamos falando sobre o nosso caráter. Nós estamos falando sobre aquilo que são os nossos princípios, a nossa cultura, os nossos valores. Será que você sabe agora, pensa na sua cabeça, quais são os valores da sua própria vida? Quais são os valores, quais são os princípios que ditam a sua jornada, que ditam os seus dias? Por que você levanta da sua cama? Por que você faz isso? Por que você não fica deitado o dia todo? Por que você não fica ali na sua casa jogando o dia todo? Quais são os valores que você levanta da sua cama e fala, é para isso que eu vivo? Nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando para que nós venhamos destruir a tenda do nosso próprio orgulho, do nosso próprio ego nesse ano de 2026. Não tem como você construir a casa do Senhor se nesse mesmo terreno existe uma tenda do seu ego, ou do meu orgulho, ou do seu orgulho. Entenda, não tem como, não habita junto. Destrua a tenda do ego. Destrua a tenda do seu orgulho. Quebre isso, rende isso ao Senhor. Hoje é o primeiro culto do ano, existe muito mais para acontecer, mas nós precisamos desde já estar abertos. Porque deixa eu te falar uma coisa, se nós não abrirmos os braços, se nós não abraçarmos os processos do Senhor, nós iremos chegar em dezembro com os mesmos processos abertos. E eu não sei você, eu não quero chegar até dezembro com os mesmos processos abertos. Eu quero chegar em dezembro um novo Léo. Eu quero chegar em dezembro um homem irreconhecível, que eu não venha me reconhecer. Eu não sei você, quantos anos passaram, e você falou, cara, estou terminando dezembro e mais uma vez eu não consegui cumprir as minhas metas, eu não consegui fazer aquilo que eu estava pensando em fazer, eu não consegui treinar 240 treinos no ano, eu não consegui fazer isso. A minha vida não é mais minha. Eu preciso fazer a vontade de Cristo, custe o que custar. Então entenda isso, que se o Senhor quiser moldar o seu caráter, deixa o Senhor tocar o seu coração, deixa o Senhor colocar uma espada de 2 gumes no seu coração, deixa ferir, porque quanto mais você ferir, mais vai existir e ser derramado cura sobre o seu coração. E Mateus 6,10 também diz, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Nós precisamos entender que na vida cristã, se nós queremos expandir para dentro, se nós queremos expandir internamente, eu preciso todos os dias, acima de todas as coisas, fazer a vontade do meu Pai. Com isso entendemos quem somos. Quando nós entendemos quem somos, nós entendemos nosso caráter, nós entendemos que a vontade do Pai precisa prevalecer sobre todas as coisas. E muitas vezes nós queremos fazer a vontade do nosso próprio eu, mas eu não sei quantos de vocês estavam domingo na pregação do pastor Mateus, e ele falou sobre o conflito entre a carne e o espírito. E nós precisamos entender que isso tem tudo a ver com expandir, porque se você não entende quais são as batalhas entre a sua carne e o teu espírito, se você não entende quais são as tuas batalhas internas, que estão ocorrendo agora aí, dentro de você, dentro de mim, tudo que eu viver, todo conflito que eu passar, vai ser bom. Mas o Senhor está falando assim, você precisa entender aquilo que está acontecendo de você. Porque se você não entender, você vai passar ano após ano, dia após dia, vivendo a mesma coisa. E nós precisamos avançar, porque esse é o chamado para a igreja. Nós precisamos viver uma vida que seja agradável ao Senhor. Nós precisamos viver uma vida que agrade ao Senhor. A minha vida não é mais minha. O meu coração não é mais meu. A minha mente não é mais minha. E mais uma vez, Colossenses 3,3 diz que existe uma fundação que ninguém vê, mas que segura tudo na sua vida. Você está escondido em Cristo. E quanto mais rápido você entender que você está escondido em Cristo, a tua vida está escondida em Cristo, a tua identidade está escondida em Cristo, mais você entende quem você é. E quanto mais você entende quem você é, você entende os conflitos que precisam ser travados nesse ano de 2026. Nós não podemos mais travar os conflitos do nosso ser, os conflitos da nossa vida de qualquer forma. Nós precisamos entender quais são as ferramentas certas. Sabe que você já perguntou para o Senhor, Senhor Deus, quais são as ferramentas que eu preciso usar em 2026? Quais são as armas que o Senhor me entregou para viver esse ano de 2026? Qual é que é a minha visão de 2026? Uma coisa que eu gosto de fazer sempre que vira o ano é, Senhor Deus, me dá um versículo bíblico, me dá uma palavra, para que eu possa me pautar o próximo ano que vai entrar.
Nós precisamos ter uma visão, porque senão nós sempre seremos uma pessoa que está perdida, não sabe o que está acontecendo, não sabe para onde está indo, e qualquer porta que se abre está legal, abre outra porta, eu vou entrar também. Gente, a vida cristã não é assim. A gente precisa fazer a vontade do nosso Pai. A vontade do nosso Pai não é entra nessa porta, entra nisso, faz isso. Nós precisamos ter uma palavra de Deus e nos posicionarmos segundo aquilo que a palavra que o Senhor me deu diz. Não comece o ano de 2026 de qualquer forma. Mais uma vez, talvez 2026 não começou da forma que você esperava. Talvez você estava esperando que 2026 ia começar de uma forma esplêndida, ia começar de uma forma alegre, mas talvez começou de uma forma que não foi do que você estava planejando. Mas deixa eu te falar, não é tarde demais para você recomeçar. Não é tarde demais para você iniciar de novo. Não é tarde demais para você falar, Senhor, eu me arrependo aqui por tudo que aconteceu. Me dá mais uma chance, existe uma nova chance que o Senhor quer te dar essa noite. E nós precisamos entender que nós estamos sendo chamados a ter um alinhamento dos nossos corações ao Senhor. E uma coisa eu quero falar com vocês sobre como expandir internamente, é que nós precisamos amar a verdade. O que é amar a verdade? Quando nós pegamos a escritura no grego, a palavra verdade ela é traduzida para aletheia. E quando nós traduzimos a aletheia para o português, e diz assim, significa viver sem máscaras, sem véus, sem esconder nada. Então a verdade, ela é quando você consegue viver sem máscaras, viver sem véus, sem esconder nada. E João 8,32 fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, o amor à verdade é amar a Cristo, é amar a realidade de quem Deus é. Eu quero que você anote 5 aspectos sobre o que é amar a verdade. 5 aspectos sobre amar a verdade. João 14,6, o primeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você quer expandir internamente, você precisa entender que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E amar a verdade é amar Cristo. Entender que Ele é o caminho, Ele é aquele que vai me dar a palavra, Ele é aquele que vai me direcionar, que Ele é a verdade, Ele é aquilo que me liberta, é aquilo que me deixa viver sem máscaras, que entender qual é a realidade, e Ele é a vida, é aquilo que sopra dentro de nós e nos traz uma vida em abundância. Então, se você quer viver a plenitude do ano de 2026 e entender que o Senhor está te chamando para expandir, ame a verdade. E entenda que amar a verdade é amar a Cristo. E amar a Cristo é entender qual é o seu caminho, entender qual é a direção dele, entender qual é a verdade e entender que Ele é a vida verdadeira. Segundo ponto, segundo aspecto, 1 Coríntios 13:6. Não se alegre com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Amar a verdade é ter prazer na justiça do Senhor. Se nós queremos expandir internamente, se nós queremos deixar o Senhor moldar o nosso caráter, abrace a justiça do Senhor e não a sua própria justiça. Não queira fazer aquilo que está no seu coração, mas abrace a justiça do Senhor. Ele é um Deus soberano que enxerga todas as coisas e vê a postura dos nossos corações. Então deixa a justiça de Deus agir sobre você. Isso é amar a verdade. Deixa a justiça de Deus. Deus ele vai resolver os conflitos que já se iniciaram no dia 1 de janeiro. Mas esses conflitos têm solução, porque nós cremos no Deus do impossível, amém? Terceiro aspecto, Salmos 15, 1-3. Salmos 15, 1-3. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Amar a verdade e viver em integridade. Mais uma vez, a aletheia significa viver sem máscaras, viver uma vida que você sabe qual é a realidade do Senhor. Então nós precisamos entender que se você ama a verdade e você quer crescer para dentro, você precisa ser íntegro de coração, você precisa ser puro de coração. Esse é um ano que Deus está falando assim, talvez muitos anos atrás você não conseguiu ser íntegro, vulnerável, mas existe uma nova chance para o Senhor te renovar, te restaurar, te dar mais uma chance. Então amar a verdade e expandir para dentro é entender que nós precisamos ter um estilo de vida de integridade. Quarto aspecto, eu espero que isso esteja te ajudando. Está te ajudando aqui? Glória a Deus. João 17:17.
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amar a verdade é ter zelo pela palavra de Deus. Quantos aqui estão seguindo o plano bíblico de leitura anual? Glória a Deus. Então nós precisamos entender que se nós queremos falar, Senhor, me molda quem eu sou, molda a minha identidade, você precisa estar pautado e fundamentado sobre a palavra de Deus. Você precisa carregar um zelo extremo por aquilo que é a verdade, porque a palavra é a verdade. E nós precisamos entender que a palavra é aquilo que precisa ditar os meus próximos passos, porque nós precisamos entender que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Eu não sei você, mas esse ano de 2026, eu não quero caminhar em um lugar que eu não sei onde eu estou indo, onde está escuro. Eu quero que a palavra de Deus ela ilumine os meus próximos passos. Eu quero que a palavra de Deus ilumine o meu caminho, para que eu possa viver uma vida cheia e viva de abundância. Quinto e último aspecto sobre o que é amar a verdade. Esther 4,16. Final do versículo de 16 diz: se morrer, morrerei. Nesse contexto, Esther, na verdade, existe um decreto de morte sobre o povo de Esther. E Esther, ela escolhe se posicionar e falar assim: se morrer, morrerei, mas eu vou fazer aquilo que o meu Senhor está pedindo para que eu faça, porque eu vou me colocar como sacrifício para que o meu povo possa ser liberto. Então, amar a verdade é você tomar risco e fé. Não importa, a vida não é mais minha, a vida não é mais sua. A vida pertence a Cristo. Então, se morrer, morrerei. Se morrer, morrerei, custe o que custar. Nós precisamos viver uma vida de obediência. Nós precisamos dar esses passos que o Senhor tem nos chamado para dar. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta você fazer aquilo que você acha que é certo, porque uma hora você vai ver que você vai chegar num caminho que não tem mais saída, mas Cristo Ele é o caminho, a verdade e a vida, e hoje existe um convite para você, existe um convite para mim, para que você possa acessar mais uma vez esse caminho, a verdade e a vida, e deixa essa verdade se enraizar no seu e no meu coração. Aonde você está, coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, eu oro para que a tua verdade venha ser enraizada em nosso coração, que nós venhamos dar passos de risco, nós venhamos dar passos de fé, que nós venhamos ser íntegros de coração, que a tua justiça venha lutar por mim. Senhor Deus, nós oramos para que o Senhor venha mexer naquilo que precisa ser mexido nesse ano de 2026. Não nos deixa, assim como Jacó, não nos deixa o ano de 2026 virar sem que nós venhamos receber as bênçãos que estão disponíveis para mim. Em nome de Jesus. Amém. Vocês estão comigo ainda? Glória a Deus. E agora que nós falamos sobre se nós queremos expandir, se nós somos chamados para expandir, nós precisamos ter uma expansão interna. Saber quem nós somos, moldar o nosso caráter. E o nosso segundo ponto é, agora que você se conhece, nós precisamos ter uma visão clara. Quantos aqui estavam no Retiro VCLOX de 2025? Cara, foi uma bênção, foi incrível. Uma coisa, já se preparem para o Retiro Vox de 2026. Vai ser animal e o Senhor vai fazer mais uma vez na sua vida, amém? Abre comigo em Abacuque 2:2. Abacuque 2:2 diz: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deixa eu te falar uma coisa, você não está atrasado para viver aquilo que o Senhor te chamou para viver em 2026. Se você tem pensado nisso, nossa, mas eu não comecei a fazer isso ainda, meu Deus, eu já deixei esse bastão cair, nossa, não deu certo isso. Deixa eu te falar uma coisa, você não está atrasado. Existe um tempo certo para cada um de vocês. 2026 é um ano que nós precisamos quebrar todo tipo de comparação em nossos corações. Não fica olhando para o vizinho, não fica olhando para o seu amigo próximo, para o que Deus está fazendo na vida dele. Entenda que o processo de santificação é individual. Entenda que o que Deus está construindo em você é único. Para de se comparar. Nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando a um novo nível de maturidade. E se nós estamos sendo chamados para um novo nível de maturidade, exige algo a mais do nosso coração. Qual é a postura do seu coração quando o Senhor te chama, ei, sai do teu barco? Nós precisamos entender
que quando o Senhor ele nos chama, Ele sim mostra primeiro quem nós somos, mas Ele também nos dá a direção. E por que eu falei sobre o Retiro V-Clocks? Eu não sei quantos de vocês lembram da pregação do pastor Seite, que ele trouxe sobre Abraão. Abre comigo em Gênesis 12, 1 a 3. Gênesis 12, 1 a 3. Então, o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes, à casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quando Deus chama Abraão, Ele não fala: Abraão, você vai para cá, Abraão, você vai para lá, ei, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai passar por tal lugar. E existe algo que nós precisamos entender, que estava no coração de Abraão, que estava na mente de Abraão. Ele não estava preocupado em saber qual era o passo que ele ia dar aqui, isso. Ele falou: eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, e se eu tenho uma visão que o Senhor me deu, eu tenho uma missão de tornar essa visão, essa promessa cumprida aqui nessa terra. Então nós precisamos entender que cada um de vocês aqui carregam uma visão específica. E se você carrega uma visão, deixa eu te falar uma coisa, você tem uma missão para tornar isso realidade. Você tem uma missão para você sair do barco e fazer aquilo que Abraão fez. Ele não sabia para onde ele ia. Mas sabe uma coisa que muitas vezes nós pecamos, que Abraão não pecava? Ele fazia aquilo que era preciso, custe o que custar. Abraão, ele pagava o preço, e ele sabia que o controle não era mais dele, mas ele sabia que a vida, quando ele recebeu o chamado do Senhor, ele entendeu: a minha vida não é mais minha. E a partir do momento que o Senhor me chamou uma vez, eu não preciso que Ele me chame de novo, porque eu tenho convicção, eu sei quem Ele é, eu conheço o caráter de Deus, Ele é um Deus Emanuel, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus fiel, é um Deus leal. Ei, deixa eu te falar uma coisa, existe um Deus leal que sempre está ao seu lado. Você não está sozinho. Para de querer batalhar as batalhas sozinho. Abraão sabia que ele não estava sozinho. Ele não sabia qual seria o destino final, mas ele sabia que ele precisava ser fiel. Ele precisava ser rápido em obedecer. Ei, Abraão, sai da tua parentela. Tá bom, Senhor. Agora, o que eu faço? Abraão, só sai. Tá bom, mas para onde? Só sai. Eu sinto o Senhor chamando alguns de vocês para falar assim: só sai. Sai daquilo que você está fazendo hoje. Eu não estou falando para você largar o seu emprego ou fazer algo sem uma palavra de Deus. Mas qual que é a palavra de Deus que está pautando o seu ano de 2026? Você precisa sair da sua zona de conforto, porque a parentela os pais de Abraão, a casa da parentela dele era um lugar confortável, e existe um chamado para o Vox em 2026 para sair dessa zona de conforto. Saia da sua zona de conforto, abrace o processo de 2026. Existe algo novo. O Senhor quer falar: quero derramar mais uma vez o meu espírito sobre toda a carne. Mas como está a postura do coração do povo dessa terra? O coração de Abraão, ele estava aberto, era um coração contrito, era um coração que falava: Senhor, eu confio em Ti de olhos fechados, e se morrer, morrerei, mas eu sei que eu vou cumprir a missão que o Senhor me deu para viver nessa terra. Talvez o Senhor está te chamando para sair de Recife. Talvez o Senhor está te chamando para transicionar para Zion Recife. Talvez o Senhor está te dando certos direcionamentos. Deixa eu te falar uma coisa: não toma nenhuma decisão por emoção. Não queira agir por oportunidade. Nós não nos movemos por oportunidade, nós nos movemos por uma palavra de Deus. Faz sentido o que eu estou falando com vocês? Vocês estão comigo? Nós precisamos nos mover pela palavra de Deus. E Abraão tinha muita convicção. Ele sabia que Deus, ele estava chamando ele para ser pai de gerações, pai de nações. Não importa onde, o que importa é que eu estou fazendo a vontade do meu Pai, porque eu sei quem eu sou um filho amado, eu sei a minha identidade, eu sei que o Senhor me deu uma missão, e se Ele me deu uma missão, essa parada vai virar. E Abraão tinha isso no coração dele. Ele sabia que só existia uma coisa que ele podia fazer: pague o preço. Vox, esse ano de 2026 nós precisamos pagar o preço.
Eu não sei quantos de vocês estão engajados no jejum pro Descende, mas o que é o jejum? Nós estamos pagando o preço para ver mais uma vez o Espírito sendo derramado sobre a nossa região, sobre essa cidade. Pague o preço para ver os sonhos do Senhor se concretizarem na sua vida. Não queira mais ficar dependendo de outras pessoas. Ah, mas calma aí, fulano está indo na minha frente, mas ciclano está fazendo isso, e a porta vai ser aberta. Deixa eu te falar uma coisa, cava os teus próprios poços. 2026 é um ano para você cavar os teus poços. Para de depender dos outros. Nós precisamos entender, galera, que existe algo único para a sua vida. E o que existe para mim é diferente do que existe para a Anitta. E o que é diferente para a Anitta é diferente para a Mari. Entende o que Deus está te chamando para fazer. E toma essa visão como missão. E cumpra. Faça essa chave virar. Custe o que te custar. E outra coisa que Abraão ele entendia que muitas vezes nós não entendemos é Romanos 12. Lá no começo de Romanos 12. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é a diferença de Abraão para nós? É que muitas vezes, na verdade o tempo todo, ele estava se amoldando aos padrões do céu e não ao padrão dessa terra. E nós precisamos entender que uma vida de discipulado, uma vida de expansão, ela requer que nós estejamos amoldados aos padrões da Bíblia, aos padrões do céu, aos padrões do Senhor. Não fique preso àquilo que você acha que é certo, àquilo que você acha verdade, mas eu acho isso. Nós não precisamos de mais pessoas que falam eu acho. Nós precisamos de pessoas que se levantem e falem a palavra de Deus diz isso. É só assim que nós iremos ver a expansão verdadeira do reino de Deus aqui nessa terra. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus nos mostra. Essa é a visão da palavra de Deus. Nós precisamos de pessoas que carregam essa urgência no coração. Nós não podemos mais viver segundo aos nossos próprios padrões. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos humanos, mas existe um Deus que está te convidando essa noite para falar, ei, se amolda ao padrão celestial, se amolda àquilo que Cristo se amoldava. Existe um padrão que nós temos visivelmente para seguir. Cristo, ele passou nessa terra, e ele viveu, ele era um homem perfeito, um homem sem máculas, um homem sem pecado. Por que você quer ficar se amoldando a influencers, a pessoas que talvez não te levem a lugar nenhum? Se amoldem ao padrão celestial. Essa é a diferença de Abraão. Quando o Senhor chamou ele, a primeira coisa que ele entendeu é, opa, eu estou saindo da minha parentela, estou seguindo a visão do Senhor. Eu preciso transicionar algo na minha mente, eu preciso me amoldar a algo que eu não vejo aqui, mas que eu vejo aqui. E essa é a chave. Se nós queremos expandir e ter uma visão clara, nós precisamos nos amoldar aos padrões dos céus. E uma coisa que mexe muito comigo é que Abraão ele era rápido em obedecer. Ele fazia rápido. O Senhor falava, Abraão, faz isso. Ele já, opa, estou aqui. Porque muitas vezes quando o Senhor nos pede e te pede algo, às vezes você coloca numa balança, qual é a consequência disso que o Senhor me pediu para entregar? Qual é a consequência disso que o Senhor me chamou para render? Qual é a consequência disso? Será que eu vou perder isso? Será que eu vou ganhar isso? Será que um dia isso daqui vai retornar a mim? Deixa eu te falar uma coisa, quanto mais rápido nós obedecemos, quando o Senhor nos dá uma palavra, mais rápidos nós conseguimos ser obedientes de forma mais fácil. Eu lembro uma vez na farm, talvez nem a Anitta saiba dessa história, uma vez a gente tinha acabado de voltar da casa da Anitta, que ela mora lá morava em São Bernardo do Campo, e a gente foi visitar a casa da avó dela. Eu lembro que a avó dela deu uma oferta de R$100 pra gente, e eu lembro que ela falou, Léo, toma, guarda esse dinheiro aqui no seu celular, fica com esse dinheiro, a gente precisa ir para o Retiro V-Clocks. Isso era um mês antes de a gente vir para o Retiro V-Clocks. E eu lembro que tinha um dos meninos que eu discipulava lá na farm, e ele precisava pagar a mensalidade dele do GSM. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas o GSM é uma escola que você tem 10 parcelas para serem pagas durante o ano. E a parcela era paga todo dia 10. E eu lembro que o Senhor falou assim para mim, vai lá, senta com ele, conversa com ele, ele não pagou ainda a parcela. E eu nunca gosto de sentar com o meu celular em cima da mesa, porque isso me distrai muito quando eu estou falando com a pessoa, discipulando a pessoa. E eu lembro que quando eu comecei a falar com ele falou, pô, Léo,
eu estou mais uma vez aqui, eu não paguei minha mensalidade ainda, eu não sei mais o que fazer, eu já entrei em contato com um monte de gente. E eu lembro que o Senhor falou, olha para o seu celular. Tinha R$100 aqui na capa do meu celular. Ele falou, só dá. Aí eu falei assim, Deus, mas eu preciso ir para o Retiro Veclox, eu preciso ir para Recife, eu preciso fazer isso. Ele falou assim, eu não perguntei o que você precisa fazer, eu só falei, dá, seja generoso, oferte isso, seja obediente. E eu não pensei nem duas vezes, eu só abri a capinha do meu celular e falei, estou te dando isso, te ofertando, eu acredito naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então nós precisamos ser pessoas que carregam esse coração de quando o Senhor pede, quando Deus pede, nós somos rápidos em fazer, rápidos em obedecer, rápidos em entregar. Amém? Vocês estão comigo ainda? Podemos ir para frente? Glória a Deus. E nós falamos aqui que nós somos chamados para expandir. E para nós expandirmos, nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos ter uma visão clara. Mas acima de tudo, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Não adianta de nada você saber quem você é, você saber a sua identidade, você ter uma visão de onde Deus está te levando, aquilo que Ele quer que você faça lá na frente. Mas você fica aqui, sentado no sofá, parado. Ah, Senhor, eu sei que uma hora vai virar a chave, eu sei que uma hora vai acontecer, eu sei que uma hora o Senhor vai fazer um milagre, vai cair do céu essa vaga, esse emprego. Saia da tua zona de conforto, seja obediente radical, não espera, se o Senhor está te falando, só se posicione. Mais uma vez, qual é a postura do teu coração quando o Senhor te dá uma palavra? E o versículo que nós vamos entrar agora é o versículo que eu e a Anitta nós sentimos sobre o ano de 2026. É o versículo chave para esse ano, que vai te ajudar a moldar a sua trajetória nesse ano de 2026. Levítico 6, 12 e 13. Levítico 6, 12 e 13. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Repete comigo, o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Nós precisamos entender o contexto de Levítico 6. Aqui está falando sobre a lei do holocausto. E em Levítico, se você parar para reparar, se você abrir aí o seu livro, o livro de Levíticos, você vai ver que existem muitos e muitos sacrifícios, diferentes sacrifícios que oferece tal coisa, oferece um cordeiro, oferece uma andorinha. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse sacrifício, esse holocausto específico de Levítico 6, quando o sacerdote recebia o sacrifício, colocava a lenha sobre o altar, derramava o sacrifício sobre o altar ali em cima, o fogo do Senhor vinha e consumia 100%. Existiam sacrifícios que o sacerdote comia uma parte, dava de volta para a pessoa que veio sacrificar o cordeiro ou a andorinha, mas deixa eu te falar uma coisa, esse sacrifício específico de Levítico 6, ele não tinha nada, não sobrava nada, era tudo ou era nada, era uma entrega total do sacrifício. Deixa eu te falar uma coisa, Vox, esse é um ano de consagração, esse é um ano que nós precisamos falar, Senhor Deus, eu estou diante do altar e consome tudo. 100%, eu não quero que sobe nada, que sobe gorduras, eu quero que você venha consumir tudo que está dentro de mim. Vocês conseguem entender aquilo que Levítico 6 fala? Existe um sacrifício a ser colocado sobre o altar nesse ano de 2026. Você sabe quem é o sacrifício? Vira para a pessoa do seu lado e fala, você. Nós precisamos viver como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Existe um chamado do Senhor sobre o Vox Recife em 2026, para que nós venhamos ser assim como Levítico 26, fala, Senhor Deus, eu estou aqui quebrantado diante do altar, e vem com o seu fogo, me purifica mais uma vez, até que não sobe mais nada que pertence a mim, mas que quando eu olhar e sair desse lugar, eu possa entender que você tem muito mais, existe uma porção maior do Senhor dentro de mim. Mas deixa eu te falar uma coisa, para que o fogo venha do céu, alguém precisa colocar lenha também sobre o altar.
E o que é essa lenha, Léo? Essa lenha é você orar, jejuar, disciplinas espirituais. Deixa eu te falar uma coisa, não importa aquilo que você está fazendo, o que importa é como está o seu relacionamento com Deus. Você precisa ter a certeza, quando você deitar a cabeça no seu travesseiro todas as noites, que você ainda zela pelo seu relacionamento com Deus. Esse é um ano de consagração, Vox. Eu preciso que vocês entendam. Eu preciso que vocês reajam nesse ano. Eu não preciso que vocês reajam para mim, mas existe algo que o Senhor quer fazer em você. Mas depende muito da postura do seu coração. Se você está disposto em se sacrificar 10%, se você está disposto em se sacrificar 50%, se você está disposto em se sacrificar 100%. E Levítico 6 diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas para existir fogo precisa existir sacrifício, e para existir sacrifício precisa ser colocada a lenha. Então existe um chamado para nós nesse ano, de nós sermos fiéis com a lenha. Nós sermos fiéis em nos colocarmos, em falar: Senhor Deus, me purifica mais uma vez. Senhor Deus, fere mais uma vez o meu coração. Nós não podemos viver mais um ano nós não podemos viver mais um ano deixando os processos para depois. Sacrifica aquilo que você precisa sacrificar hoje, não deixa para amanhã. Aquilo que você tem a disponibilidade de fazer hoje. Não queira postergar aquilo que o Senhor está te chamando para fazer. Nós precisamos ter isso muito bem fomentado dentro de nós. Se você quer viver a plenitude de 2026, você precisa entender que a lenha precisa ser colocada sobre o altar. Mas mais do que a lenha é você estar ali prostrados, falando: Senhor Deus, pode derramar, eu estou aqui pronto, consome tudo, não quero que sobe mais nada, porque eu quero que você seja tudo o que eu tenho. E algo que está no meu coração, e a forma que eu queria finalizar essa mensagem é: eu não sei quantos de vocês conhecem a história do avivamento moraviano. Eu não sei aqui quantos de vocês sabem o que aconteceu em 1732. 2 jovens, talvez eram jovens que tinham idade para ser do Vox. Eles foram impactados pela vida de Nikolaus von Zinzendorf. Nikolaus von Zinzendorf, em 1727, ele criou um movimento de oração, e ele de fato entendeu qual era a revelação do poder da oração e do jejum, e ele começou a chamar todos da pequena cidade dele: nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Senhor. E 5 anos depois, em 1732, 2 jovens, eles foram impactados pelo testemunho do que estava acontecendo naquela pequena cidade. E eles estavam conversando, sendo impactados. Eles estavam falando: Senhor Deus, nós queremos viver uma vida para o Senhor. Assim como Levítico 6, o fogo precisa queimar sobre o altar todos os dias. Que nossa vida venha a ser um sacrifício para que o fogo venha a ser derramado sobre esse altar. Essa era a oração deles. E existe algo que talvez eu e você ainda nós não entendemos que eles entenderam. Certo dia eles estavam caminhando sobre a rua e ouviram sobre uma ilha no Caribe que ainda nunca tinha sido chego o Evangelho. E eles falaram assim: como assim nunca chegou o Evangelho nessa ilha? Alguém precisa ir, alguém precisa pregar o Evangelho para esse povo. Um olhou para o outro e falou assim: nós precisamos nos levantar, nós precisamos fazer isso, nós precisamos ir, custe o que custar, e nos vendermos como escravos. Imagina se você hoje saísse daqui e o Senhor falasse: será que você está disposto a se vender como escravo? Para que um povo, para que uma ilha, para que uma nação viesse conhecer o poder da ressurreição. Nós precisamos entender o coração desses dois, porque eles não mediram esforços, eles foram rápidos em obedecer. Eles sabiam quem eles eram, eles tinham uma visão clara: eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso discipular as nações, eu preciso ir para onde for, custe o que me custar, custe a minha vida. Mas a minha vida não é mais minha, a minha vida pertence a Cristo. Cristo vive em mim, e a vida é Cristo e a morte é lucro. Eles tinham isso muito bem estabelecido dentro dos corações. E enquanto eles estavam se preparando para ir, eles estavam avisando os familiares deles. E os familiares dele: cara, o que você está fazendo? Você está pensando o quê? Você vai se vender como escravo. Você sabe a consequência disso. Você sabe para onde você vai. Você sabe que você nunca mais vai voltar. Imagina você nunca mais voltar para Recife.
Era isso que eles estavam passando nessa semana que eles estavam se preparando para ir para a ilha do Caribe e se venderem como escravo. Eles nunca mais iriam voltar, mas eles estavam assim: Senhor Deus, não importa, o mais importante é que a tua vontade venha a ser cumprida e o seu nome venha a ser engrandecido. Enquanto eles estão entrando no barco, eles estão partindo e o barco sai, eles levantam velas, gritam um homem para esses dois jovens: ei, vocês são malucos? Vocês estão perdendo a sua vida em prol do quê? E eles começam a gritar o lema do avivamento moraviano: que o Cordeiro Imaculado receba a recompensa do seu sofrimento. O Cordeiro é digno de receber a recompensa do seu sacrifício. Custe o que te custar. Se o Senhor está te chamando para sair de Recife, sai. Se o Senhor está te chamando para você servir mais essa casa, sirva. Mas entenda que a sua vida, a minha vida, precisa falar: Senhor Deus, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício, custe o que custar. Ei, Vox, nós precisamos entender nesse ano de 2026 que não importa o que nós iremos fazer, custe o que custar, se ofereça como sacrifício para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Eu queria que você levantasse agora do seu lugar e você fechasse os teus olhos e que você começasse a entender. Se coloca no lugar desses dois jovens. Vocês estão dizendo sim para algo que não tem mais volta. Vocês estão sendo vendidos como escravos. Vocês estão de fato indo sem volta. É como se fosse equibalo. Vocês estão indo sem retorno. Mas o Senhor está te falando: será que você se vender como escravo? Será que você entrar num novo emprego? Será que você pegar o evangelho na sua faculdade? Será que você impactar o Pockets? Será que você pegar o evangelho para os teus pais? Será que você expandir o reino de Deus na tapioca do Damião? É digno, o Cordeiro é digno de receber a recompensa do seu sofrimento? Será que você mudar de cidade é muito para que a minha vontade seja feita na tua vida? O Senhor está nos chamando para nós vivermos um sacrifício integral e não um sacrifício parcial nesse ano de 2026. Aqueles dois jovens entenderam que você criar uma plataforma não é para você. Nós não criamos uma plataforma para nós, mas nós criamos uma plataforma para que o Cordeiro venha receber tudo. Ele é digno. Ele morreu numa cruz por você. Você tem entendimento? Talvez há muito tempo uma pessoa não fala para você que Cristo morreu numa cruz por você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus sacrificou tudo. Tinha 33 anos só. Era para ele estar no Eclectus, mas ele decidiu sacrificar tudo. Ele tinha talvez muitos e muitos anos pela frente, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a visão que o Pai derramou para ele sobre essa terra. Ele tinha convicção. E ele falou assim: ei, eu não vou ficar na minha zona de conforto. Eu vou me oferecer para que muitos venham ser perdoados, muitos venham ser abençoados, para que eu e você nós possamos estar aqui. Jesus disse sim. Aonde você está? Será que você pode começar a erguer a sua voz e começar a agradecer ao Senhor? Porque esse ano de 2026 é um ano que o Senhor está te trazendo visão. É um ano que Ele está te trazendo qual é a sua identidade. Será que nós podemos agradecer ao Senhor? Será que nós podemos começar esse ano já rendendo a boa parte para Ele? Não vamos render, não vamos dar uma parte que não é a melhor. Dá a melhor parte do seu coração, entrega 100%. Nós não podemos dar só uma parte do meu coração. O Senhor Jesus Cristo, Ele fala: entrega tudo. 2026, Vox, é o ano de entregar tudo. Queima as tuas carroças, deixa para trás aquilo que é velho, se abre para o novo e se vende como escravo, para que o nome de Cristo venha ser engrandecido sobre Recife. Nós precisamos entender essa urgência. Começa a declarar: Senhor Deus, eu preciso viver isso contigo. Eu não quero ser só um participante, mas eu quero
ser um agente de transformação. Faz em mim, assim como o Senhor fez com aqueles 2 jovens, em nome de Jesus.